Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. É importante a gente fazer essa ressalva, a gente normalmente faz no final do vídeo, mas alguns a gente vai fazer no início. É importante que você tenha o livro, que você procure adquiri-lo. Você pode adquirir no site da FEB, conforme está ali, febeditora.com.br. Você pode encontrar esse livro e vários outros, também que vão te agradar ao coração e vão ser importantes e úteis para te instruir na caminhada evolutiva. E também que você deixe seu like, que você se inscreva no nosso canal, que você compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem, ajude-nos a divulgar a luz. Seja um trabalhador do bem, seja um trabalhador da luz. Que a paz do Mestre Jesus envolva seu coração e lhe dê sempre condições de poder realizar cada vez mais. Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. As epístolas de Paulo são muito importantes para trazer para nós reflexões, porque Paulo, ele tinha o dom de falar aquilo que era necessário para que a gente pensasse. E Emmanuel pega uma pequena frase, tem ali 2, 4, 6, 8 palavras, com as duas preposições que estamos contando junto. Então, em 8 palavras, Emmanuel vai trazer para a gente aqui, em apenas nesse um terço de slide aqui, vão ser 15 slides praticamente, nos esclarecendo o que é a carne. Para que estamos na carne? Qual o objetivo de estarmos na carne? E aqui fica para nós as reflexões que nós temos que fazer. Aqui, as reflexões que nós temos que buscar dentro do nosso coração para edificarmos o bem, para trabalharmos para a nossa melhoria, para o nosso engrandecimento. Faz necessário o trabalho assíduo de autoevangelização constante. E não é fácil, mas não podemos desistir, temos que perseverar. Temos que perseverar no bem, temos que perseverar na autoevangelização, porque isso vai nos garantir um futuro melhor, uma manhã de luz e de fraternidade. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. E todos nós temos as nossas exigências físicas, psíquicas, inerentes a estarmos aqui encarnados. Mas muitas dessas exigências faz parte da nossa indisciplina mental, indisciplina moral. E aí a gente repete aquela frasinha que muitos já estão acostumados a ouvir. Eduque seus conflitos. Controle sua mente, eduque seus conflitos, evangelize seus sentimentos. Controlar a mente para não pensar qualquer coisa, que se pensarmos qualquer coisa, nós vamos continuar indisciplinando nossos conflitos, agindo de forma meio estrambelhada perante aquilo que a espiritualidade maior espera de nós. Evangelizar sentimentos é saber tirar a lição boa mesmo de uma desgraça. Difícil, mas temos que treinar. Sabermos fazer oração pelo algoz, porque a vítima todo mundo já está fazendo oração. Façamos também pela vítima é fácil fazer. O complicado, o complexo, é ter a coragem de fazer uma prece pelo algoz. E a questão de prece são coisas muito interessantes. Certa vez eu estava fazendo uma viagem, teve um acidente no meio do caminho, e eu consegui chegar até um posto de gasolina, parei ali e fui andando até onde tinha acontecido o acidente. Aí estava aquele monte de gente. O sargento pegou e falou assim: todo mundo embora, todo mundo para lá, todo mundo para lá. E eu fiquei em pé, eu estava assim, em oração. Assim, continuei, e ele continuou conversando comigo. Falava alguma coisa comigo, alguma coisa que eu perguntava, e eu sempre assim. Aí quando eu falei assim: mas você tinha mandado todo mundo embora. Ele falou: não, fica, eu sei que você está em oração. Estou acostumado a fazer resgate. Então, as pessoas que vêm com curiosidade, você vê que incomoda as energias daqui do local. Mas como as pessoas estão em oração, eu gosto que fica, porque alivia as dores de quem está aqui em sofrimento. Então, eu já tinha adquirido essa sensibilidade de lidar com a dor alheia o tempo todo e sabia quando as pessoas estavam em oração. Eu falei: mas como que você sabe? Foi pela a sua expressão facial, a sua energia. Você não está tentando filmar, não está tirando fotografia de nada. Você está aqui olhando consternadamente para essa senhora. Puseram ela no helicóptero, seguiu em frente. Então tem situações que foge o padrão, o estereótipo. Nós precisamos aprender, não que eu sou mais do que os outros, mas eu criei esse hábito. Um hábito simples de fazer oração.
e treinei arduamente a fazer oração pela vítima. Treinei a assistir um filme de guerra, que eu adorava filme de guerra, hoje eu não assisto essas coisas mais, mas manter-me sereno, não me abalar. É treino, certo? Nós temos que treinar. Então são exercícios que nós vamos fazer para que a gente saiba viver espiritualmente, mesmo estando na carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos, frequentemente, nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessível as lições do Evangelho. Os próprios apóstolos tinham suas dificuldades. Paulo fala que ele tinha um espinho na carne, porque quando ele queria fazer o bem, ele não conseguia fazer. E quando ele não queria fazer, ele conseguia fazer. Então ele tinha as suas lutas íntimas também. Nada caiu do céu para Paulo de Tarso. Ele lutou com muita força, com muito ardor, com todas as forças de sua alma, para conseguir levar o Evangelho a toda aquela região do Mediterrâneo. Trabalhou arduamente, evangelizou milhares de pessoas, que certamente muitos de nós, se não fosse Paulo, nem seríamos cristãos. Ah, mas você vai falar, mas outro viria. Sim, muitos outros viriam. Mas ele veio, ele fez. Façamos a nossa parte hoje, façamos bem feito. Olhemos para Paulo de Tarso como um símbolo de dedicação ao Cristo. Lógico que todos trabalharam pelo Cristo, mas ele foi além. Ele foi até onde corria esse risco de vida. Apanhou, foi preso, açoitado, mas perseverou. O tempo todo ele perseverava. Perseveremos no trabalho do bem. Perseveremos na nossa fé. Criamos em Deus, para que o bem possa se estabelecer em nossos corações. O próprio Mestre figurou que o Espírito, como elemento divino, é forte, mas que a carne é fraca, como expressão humana é fraca. Então, sempre a gente ficava pensando, mas o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque muitas das vezes, quando estamos encarnados, nós recebemos várias influências do nosso meio cultural, da educação que tivemos, do meio cultural da sociedade onde nós estamos. Então, nós vamos adquirindo tendências para cá, tendências para lá, tendência para um lado e para o outro. Para que nós sejamos plenos, nós temos que ter força suficiente para vencermos as nossas tendências, superarmos os nossos liames culturais e saber vivenciar o Evangelho do Cristo. É difícil? Logicamente que tudo tem seu grau de dificuldade. Aquilo que é muito difícil para um, não é tão difícil para outros. E as dificuldades inerentes que nós temos, as nossas condições de vida aqui na Terra, vão superando-se à medida que a gente vai aprendendo a vivenciar o Evangelho. Procuremos, assim, trabalhar intimamente por sermos melhores, por edificarmos com mais força o Evangelho em nosso coração, em nosso caminho, e para sermos aqueles que plantam a semente do bem, onde quer que passemos. Entretanto, que a carne? Então um detalhe importante. Quando estamos na carne, além das dificuldades do meio, tem os hormônios. Certa vez, a nossa amiga Ana Barilova estava dizendo-nos que para o homem, os hormônios são de agressividade. Para a mulher, os hormônios são de maternidade, de amparo, de proteção. Então a mulher vai evoluir mais rápido do que o homem, mesmo que estejam em situações muito adversas. É importante nós entendermos que estamos aqui para superarmos até as condições hormonais e nos fazermos melhores. O que é a carne? Cada personalidade espiritual tem seu corpo fluídico e ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? A carne nada mais é do que a matéria agregada para se tornar visível aos nossos olhos humanos, mas são fluidos condensados. Um dia ela se decompõe. E se formos olharmos no microscópico, os espaços entre nossas células são vastos. Então as coisas ficam mais complicadas, mas vamos ver. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade, mas este conjunto é passivo e não determina por si. Bom, a nossa existência aqui, como já falamos, esses fluidos vão estar subjugados
a essas forças que nos envolvem. Mas, em contrapartida, eles não são passivos assim por si. O espírito tem uma parcela de ação para dominar-se a si mesmo. Mas muitas das vezes nós nos entregamos gostosamente aos prazeres da carne. É o churrasco, é uma bebida que não deveríamos beber, é um excesso de alimentação que não deveríamos ingerir. Ou seja, não aprendemos ainda a nos policiar o suficiente. Não aprendemos ainda a nos vigiar o suficiente. Precisamos, pois, treinar, nos vigiar, nos policiar, para sermos cidadãos melhores, para sermos mais consentâneos com as leis divinas, para sermos aqueles que trabalham intimamente para que o bem se estabeleça em nossos corações. É questão de foro íntimo, é questão de perseverança no bem. Podemos figurá-lo? Podemos figurá-lo como casa terrestre, entretanto, da qual o espírito é dirigente. A habitação é essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. E aí vem a nossa parte, a nossa responsabilidade. Dar asas às nossas imaginações, dar asas aos nossos impulsos, ou sermos mais vigilantes. E aí nós vemos também as dificuldades inerentes às intoxicações. E às vezes algumas intoxicações não é porque a pessoa quis. Por exemplo, alguns remédios químicos que causam lesões ou levam a pessoa a desenvolver determinados impulsos e sentimentos complicados e complexos. Ou seja, nós estamos na Terra para passarmos por uma série de provações. Nós estamos na Terra para passarmos por uma série de interações para aprendermos a viver melhor, para aprendermos a construir um mundo melhor. Façamos, pois, o melhor da nossa existência, trabalhando intimamente por nos melhorarmos, porque o amanhã será exatamente da forma com que semearmos as nossas ações hoje. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por falta devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta. Sim, muitas das situações, principalmente quando esse livro foi escrito, as intoxicações eram menores, mas também as obsessões eram muito maiores. Depois, com o passar do tempo, com as intoxicações aumentando gradativamente, com carros, a fumaça dos carros, né, que poluem, a fumaça dos aviões que poluem, os agrotóxicos, os remédios químicos, os tratamentos da água cada vez mais sofisticado, cada vez menos água potável para a gente beber. Então tudo isso vem trazendo condições que dificultam a vida do homem espiritual sobre a Terra. E nós precisamos aprender a nos espiritualizar. Veja bem, precisamos de nos espiritualizar. Recebemos mais informações para nos espiritualizar. Mas as dificuldades se tornam maiores, embora as obsessões se tornem menores, mas as intoxicações dificultam a interação corpo-espírito de uma forma natural. Se você está duvidando disso, se você tomar um copo de cachaça, você não vai conseguir ficar em pé, na maioria das vezes, na maioria das pessoas. E se você tomar uma colher de cachaça e for passado no bafômetro, mesmo que você se sinta um hiper resistente ao álcool, mas no bafômetro, você soprar com uma colher de cachaça, você fica no bafômetro que você está bêbado. Portanto, a ciência já mostra que determinadas substâncias interagem no nosso psiquismo, tirando-nos do eixo. Portanto, precisamos entender isso. Alguns agrotóxicos fazem as pessoas ficarem muito violentas, outros fazem desenvolver doenças e assim sucessivamente. Os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. Aí vem o seguinte: quando a pessoa bebe, ele exacerba aquilo que ele tem de ruim. Mas determinadas substâncias químicas induzem você a ter sentimentos ruins. Para você entender isso, tem que entender Hahnemann. Como que Hahnemann chegou à homeopatia? Ele descobriu que os remédios tratavam as doenças. Viu que as pessoas tinham doenças crônicas. Viu que as pessoas tinham certas doenças que precisavam ser trabalhadas, que precisavam ser tratadas de uma forma diferenciada. E conforme ele foi vendo, conforme ele foi pesquisando, ele viu que os remédios só curam aquilo que eles são capazes de criar. Então, todas as nossas doenças têm uma substância que cria aquela doença. E o principal fator que leva a desenvolver a doença são os fatores éticos
e morais. Porque a homeopatia deve ser indicada pelos sintomas mentais e emocionais. Portanto, nós temos que entender isso aqui mais amplamente hoje, porque na época do Emmanuel ele não tinha esse conhecimento, nem o Chico. Provavelmente. Senão ele teria escrito diferente. Então, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, os traços do traidor nunca foram da carne. Então, não é exclusivamente da carne. Exclusivamente. É também do espírito, quando a gente entende com Hahnemann. Mas o espírito, bem vigilante, bem atento, ele vai minimizar todos os efeitos, mas não vai conseguir superar. Portanto, se alguém toma uma anestesia geral, vai dormir e vai apagar. Se tomar alguns remédios, tarja preta ou tarja vermelha, chamados neurolépticos, ansiolíticos e outros mais, ele vai ficar todo empossado. Não vai? Vai ficar todo cochilando, dormindo. Então nós temos que entender isso. Senão, não faz sentido o que a ciência mostra pra gente. Se a gente acha que tudo é só o espírito que manda, então por que toma remédio? Porque não é só o espírito que manda. Aí começam a ampliar as coisas, mas nós temos a obrigação de nos esforçar para termos a ética de não tomarmos impulsos deprimentes, ou minimizarmos esses impulsos deprimentes. Os desejos aviltantes a gente tem que saber filtrar, saber polir, principalmente os médiuns. Não agir de má fé diante de certas situações, distribuindo notícias falsas, sabendo que a notícia é falsa, ficar distribuindo. E entender que a carne e o espírito, a parte nossa espiritual e a nossa parte carnal, são partes que nós tentamos separar, mas são um todo interligado e interrelacionado com muita sutilidade, com muita perfeição, mas também com muita sutilidade. Vamos ter cuidado, vamos ser vigilantes. É preciso se instale no homem a compreensão da sua necessidade de autodomínio, recordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Então, começa a trazer para nós uma outra expectativa, uma outra possibilidade. Trazer para nós a necessidade de nós nos educarmos e ter mais autodomínio. E, apesar de todos os momentos difíceis, nós temos uma parcela de autodomínio. Nós temos uma parcela de ação que vai trazer para nós as devidas reflexões, as devidas necessidades de amparar a nós mesmos, de ficarmos mais vigilantes, de ficarmos mais atentos à nossa necessidade evolutiva e, principalmente, à nossa educação íntima. Porque quanto mais procurarmos nos educar, mais estaremos estabelecendo as metas que nos conduzirão ao Pai. Estamos aqui na Terra para o aprimoramento, estamos aqui na Terra para o aperfeiçoamento, estamos aqui na Terra para aprendermos a vigiar a nós mesmos e construir um mundo melhor amanhã. Jesus sabia de todas as nossas dificuldades quando nos enviou à Terra, mas todos nós precisamos aprender a nos imbuir dos melhores sentimentos para construirmos um amanhã de luz, de paz e de fraternidade. Que é a carne. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Lutemos intimamente pelo nosso aprimoramento, pelo nosso aperfeiçoamento. Lutemos intimamente para sermos seres melhores amanhã, para aprendermos a andar também em espírito. Caminho, Verdade e Vida, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, editora FEB. Você pode encontrá-lo no site da FEB, www.febeditora.com.br, ou numa livraria perto de você, na sua própria casa espírita, mas no site da FEB você pode encontrar esse e outros que vão falar também o seu coração. Paz e luz, deixe o seu like, inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Que Jesus abençoe nossos lares, ilumine nossos caminhos, para uma manhã de luz, fraternidade e paz.